Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Nós estamos aqui para ministrarmos mais uma aula, conforme a nossa sequência, a aula de número 44. Se você está chegando há poucos dias ou hoje mesmo, nós estamos estudando na Escola Bíblica Sem Fronteiras online, estamos estudando o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é ou foi escrito ou foi vivido por Jesus com a intenção de discipular, de ir além daquele ponto da salvação. Então, se você é um cristão hoje, essa é a boa hora de você pensar no discipulado, em como ser profundo em Deus, em aprender coisas um pouco mais profundas do que somente a salvação. Claro que para haver discipulado, nós precisamos ser nascidos de novo, termos tido já a experiência de salvação. Por isso que Mateus está revelando Jesus como rei, Ele não está revelando Jesus como salvador, ele está revelando como rei, aquele que governa, aquele que tem encontrado em nós a liberdade de viver a sua própria vida. Mas antes de nós começarmos, eu quero orar com você. Então eu quero pedir que você se acomode, pegue então a sua Bíblia, talvez o seu celular, o seu smartphone, ou o local onde você quer fazer suas anotações, se desligue do barulho da casa, compartilhe esse link a outros cristãos que você deseja abençoar nesse dia e vamos pedir para a pessoa mais importante fazer parte desta sala conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Espírito Santo, nós queremos reconhecer que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Queremos Te pedir que o Senhor seja o professor, seja em nós o aluno, humilde, manso, que tem o desejo, a fome de aprender. Capacita-nos, sobretudo, a praticar aquilo que nós temos aprendido, porque valorizamos a Tua palavra, dela nós temos fome e queremos ter a revelação que o Senhor tem para cada um de nós hoje. No nome de Jesus, amém e amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 8, nós estamos falando sobre, ou melhor, antes desse texto, nós falamos a aula passada do ministério de Jesus. Então ele inicia seu ministério e ele faz 3 curas significativas e agora ele abre um parênteses e eu quero ler com você os versículos 18, 19 e 20 de Mateus 8 que diz: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então vamos lembrar, esse texto faz como que um parênteses entre 2 blocos. O primeiro bloco nós vimos a semana passada, foram as 3 primeiras curas que o Senhor fez, que entendemos que foram representativas e simbólicas no seu ministério. A partir do verso 23, que é depois desse texto que nós lemos, nós vamos ver 3 sinais que o Senhor faz para mostrar a sua autoridade. Como Rei Celestial enviado, ele tinha que mostrar aos seus discípulos, que revelar aos seus discípulos que ele tinha autoridade. Então ele mostra autoridade, nós vamos ver a semana que vem, Ele mostra autoridade sobre o mar, sobre o vento e sobre os demônios, e também autoridade para perdoar pecados.
Então são dois blocos distintos, mas entre esses dois blocos existe essa fala, esse texto onde Deus coloca à prova duas pessoas ou dois tipos de pessoas que vêm até ele. Então um tipo de pessoa representado por esse escriba, por esse mestre da lei, e outro tipo de pessoa demonstrado por uma pessoa que resolve voltar e se despedir do seu pai que havia falecido. Então, para o primeiro grupo, que é como esse escriba, ele diz assim, que esse escriba disse para ele, né, esse mestre da lei: eu vou seguir você, Senhor, por onde quer que você for, né? Está no versículo 19 que nós lemos. Então veja, esse escriba, o mestre da lei, ou esse religioso, não era alguém chamado, né? Não era alguém que tinha tido genuinamente um toque do Senhor, né? Não era um filho. Ele não tinha tido ainda essa experiência, ele era apenas um voluntário. Apesar de saber que filhos são voluntários na sua casa, filhos são voluntários no reino, né? Um filho dentro de um lar, de uma família, ele se voluntaria a fazer até as coisas que ele não gosta. É verdade ou não? Na igreja existem muitos voluntários, né? Mas nós temos que ter cuidado. Por quê, né? Por que, pastora, que uma pessoa que chega hoje no ministério, ela já não pode sair ajudando a fazer algumas coisas? É claro, ela pode, né? Em algumas questões ela pode. Mas nós precisamos tomar cuidado, né? Por quê? Porque é melhor que se voluntariem os chamados, os comissionados, né? Por quê? Porque no início, tudo é em Deus e não em nós, né? Não somos nós que escolhemos servir a Deus. Nós fazemos isso por um chamado, né? Não somos nós que nos dispomos. Ele nos comissiona, ele nos chama, ele manda para que possamos ir. Mas esse escriba, ele chega querendo fazer as coisas. Mas o voluntário, às vezes, né? E ainda que os filhos também sejam, mas só o voluntário, ele não sabe muitas vezes a implicação daquilo que ele está querendo fazer. E sabe, queridos, é muito chato, é muito triste, mas o voluntário, somente voluntário, ele acaba se escandalizando, né? Ele perde o pique, sabe? Ele perde a empolgação rapidinho, ele começa a criticar, se escandaliza com algumas coisas, né? Então Jesus vai logo dizendo para esse religioso, para esse escriba, ele vai dizendo: olha, eu não tenho dinheiro, eu não vou te dar posição, eu não vou te dar fama e nem reconhecimento. Ele diz isso. As raposas têm os seus esconderijos, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho onde me reclinar a minha cabeça, né? E muita gente, quando lê esse versículo, eles acham que Jesus está ensinando sobre a pobreza, sobre que nós não podemos nem ter casa, que nós devemos ser pobres, mas não é isso que o Senhor está ensinando. Né? Porque se ele ensinasse isso, ele estava dizendo que há mérito na pobreza. Então, ser pobre traz mérito, traz reconhecimento e recompensa, né? Ou que a gente deve passar por necessidades, ou que andar por fé é andar por privação, né? Não, ele está dizendo aos escribas isso, ele está dizendo assim, ó, vocês estão pensando que estou indo para Jerusalém para me tornar rei, que estou interessado em pegar o ministério, que sou do partido desse, mas não é esse o caminho da posição. Se vocês estão me seguindo por um retorno, é isso que ele estava dizendo. Se vocês, escribas, religiosos, estão pensando que eu vou virar rei, e quando eu me tornar rei, eu vou ter fama, dinheiro, riquezas, né? Conta avantajada, e vocês vão usufruir disso. É isso que Jesus está falando. Não vem atrás de mim com interesses financeiros. Isso é muito sério, né? Existe uma classe de pessoas que fazem barganhas com Deus, né? Muitas pessoas vêm atrás por interesses, né? E você sabe, os pastores, nós somos muito criticados por isso, mas não é só pastores, né, que fazem isso, né? Não é só pastores que não têm alternativa ou não têm profissão. Eu tinha uma profissão, né? Eu era bem sucedida na minha profissão. E no nosso caso, no meu caso,
Foi uma renúncia, eu fiz uma renúncia, né? Eu renunciei à minha profissão. Não foi fácil, foi difícil, né? Porque eu não renunciei por não ter sucesso, por não ter opção. Eu renunciei por um chamado, né? Assim, também você que está ouvindo essa palavra pode estar fazendo renúncias na sua vida, porque está sendo chamado. E isso não se trata de fazer negócios, né? Isso se trata de obedecer, isso se trata de uma renúncia. Mas muitos fazem isso por interesse. Então eles vêm ao Senhor, eles querem se voluntariar, eles querem servir por um interesse. Estão interessados naquilo que vão receber em troca. Estão interessados em receber o que a liderança, o que a fama, e sabe, queridos, a liderança espiritual é contrária ao mundo. Na liderança do mundo, você recebe reconhecimento, fama, né? Honra. Na recompensa da liderança em Deus, né? Você, ao contrário, você se dispõe a servir. E muitas vezes nós não somos entendidos, né? Então, veja, no mundo você vive pela meritocracia. Então, eu dou isso para receber isso, eu dou aquilo para receber aquilo, né? Mas o Senhor diz, você está me dando, é meu. E eu vou retribuir se eu quiser. Então eu dou a minha vida, ele deu a sua vida não pensando na retribuição. Na verdade, em vida Jesus não teve nada. Ele teve depois da morte. Depois que ele morre, então começa a retribuição. Ele ressuscita, né? E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele fez tudo aquilo vendo alegria. Ele tinha alegria em ver o que aconteceria depois que tudo acabasse ou que parecesse que tinha acabado. Depois, muitas pessoas seriam salvas e alcançadas, como eu e você. Nós não vivemos com Jesus em vida, né? Nós somos o fruto da morte e ressurreição de Jesus, né? Olha que fruto lindo. E ele hoje se alegra por isso, né? Então, veja, não há negócios com Deus. Muitas pessoas têm andado decepcionadas e frustradas, saem com raiva, até no momento de oferta, do ofertório, da entrega dos dízimos, né? Eles acham que estão sendo manipulados a dar. Mas Deus está nos dizendo, não venha atrás de mim esperando recompensa financeira, por motivos financeiros. Você tem os recursos financeiros quando o seu coração não está nele. Quanto mais o seu coração estiver no dinheiro, menos dinheiro você terá. Quanto mais você buscar posição, menos posição você terá. Quanto mais você quer ser visto, menos as pessoas vão reparar você. É assim que funciona no reino de Deus, é o contrário, né? Você sabe que quando nós passamos por algum tipo de luta, como temos passado, o meu desejo é me esconder, né? Eu quero me esconder, não quero falar, não quero me relacionar, porque eu não quero nada da parte das pessoas ou da parte de Deus que venha por um mérito meu. Eu não tenho méritos, nós não temos méritos, né? Por isso aquela música expressa muito esse momento. Esconda-me em ti, esconda-me, né? Nós não vivemos por nós, para sermos vistos, recompensados e honrados. Honra não se busca, honra é algo que se dá por um coração grato a Deus, amém? Então, quanto menos você quiser ser visto, mais a multidão vai atrás de você. Quanto menos você quer o dinheiro, mais ele vai atrás de você. O Senhor Jesus espera que você não ande atrás de coisas materiais, terrenas. Por isso, devemos colocar nosso coração no alto, né? Colossenses 3 diz isso: pensai nas coisas que são no alto, nas coisas que são eternas, nas coisas de Deus. Pense nas coisas que você tem para o seu uso, coisas que vão se gastar e acabar, ou melhor, não pense nessas coisas que vão se gastar e acabar. Pense nas coisas que são eternas, nas coisas que são atemporais, né? O carro, por exemplo, está a seu serviço, a casa para o seu benefício.
O dinheiro é para o benefício da sua sobrevivência, é para os irmãos que estão ao seu lado, é para a sua família, é para suprir essas necessidades. Se qualquer coisa na sua vida estiver ocupando o espaço do Senhor, que está impedindo você de servir, cuidado, né? O Senhor pode remover. Se pessoas estão sendo colocadas na sua vida no lugar de Deus, Deus pode remover, né? Isso é muito triste, porque nós podemos passar por momentos de muita frustração. E há pessoas que dizem, isso é do diabo. Não, não é. Momentos de frustração nas nossas vidas, com pessoas, com coisas, são momentos que Deus está usando para alinhar o nosso coração. Oh, glória a Deus por isso. Por isso, não coloque bem nenhum material, nada, nenhuma pessoa na frente do Senhor. Muitos foram muito fiéis até que se casaram. Você já viu isso? Eu já vi muito isso. Nós fomos usados para pastorear muitos jovens no início do nosso ministério. E eles eram muito fiéis, é impressionante. Mas quando eles se casaram, a sua fidelidade já foi relativa, né? Quando tiveram filhos, menos ainda, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque até as coisas legítimas como a família podem nos impedir ou podem ser colocados na frente de Deus, né? Certa vez Davi, né, estava lá no seu palácio, ele estava olhando a beleza daquela casa, certamente devia ser uma casa muito linda, maravilhosa, ele estava livre de preocupações consigo mesmo, com seu sustento, mas ele teve um pensamento, né? Ele pensou, eu estou aqui numa mansão, uma casa tão linda, cheio de empregados, com filhos maravilhosos, né? Mas Deus não tem casa, né? Eu vou fazer uma casa para Deus, né? Isso foi maravilhoso, né? E Deus então levantou o profeta Natã. Essa é uma das partes que eu mais gosto na Bíblia, né? Porque Natã foi um profeta que foi lá dizer o que Deus estava dizendo, né? E Natã falou para Davi, Davi, quem te disse que Deus queria uma casa, né? Como que você recebeu essa revelação do Senhor, né? Ele não estava lendo a Torá, ele não estava cultuando, ele não estava nem tocando. A Bíblia diz que ele não estava tocando harpa, adorando, né? O que ele melhor sabia fazer, né? Deus não havia contado isso para ninguém, né? Não havia dito isso a ninguém, que ele queria uma casa, construir uma casa. Mas Davi percebeu, ele captou o coração de Deus, porque ele não estava buscando os seus próprios interesses, ele estava sendo grato a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Então o Senhor disse para Davi, só porque você fez isso, só porque você, né, teve esse entendimento, Deus, o teu Deus, aquele que te tirou dos campos, quando você era pastor de ovelhas, quando tocava a harpa à beira dos córregos, no interior da Palestina, que ninguém via, eu vi o seu coração. E eu trouxe você de lá para ocupar o trono, né? Muitos buscaram posição, mas eu dei para você, porque eu vi o seu coração. Muitos buscam fama, mas eu resolvi fazer o seu nome famoso. Por isso também Jesus é conhecido como filho de Davi. Isso é tão maravilhoso, né? Isso traz muita emoção na nossa vida, porque nós temos buscado construir uma casa para Deus, e nós erramos muitas vezes, é verdade, né? Nós queremos essa família, né? Construir uma família. Todo homem tem um anseio por uma família, né? E a família é a casa de Deus, né? A família de Deus é a casa de Deus, né? Uma família de muitas famílias. Então, por causa do coração de Davi, ou por causa desse coração que você tem tido nesses dias, de construir uma casa para Deus, né? De estar reunido, de estar em comunhão, né? Mesmo com o coração ferido, muitas vezes, Deus vai dar para você coisas, né? Que outros aspiram, que outros trabalham e se esforçam e não têm. Deus pode projetar você. Por isso, não tente aparecer, não tente ser conhecido. Pelo contrário, faça como Jesus. Eu vejo esses dias assim, Jesus, toda vez que a multidão ia atrás dele, ele se escondia, ele saía, né? Quando Jesus quando Jesus curou o leproso, o que ele falou para ele? Não conta para ninguém, não, né? Mateus 8,18 diz que quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Olha lá, Jesus não queria atrair as multidões, né? Eu não quero fama para mim, eu quero apontar para o Pai, ele dizia, né?
mas muitos são o contrário, adoram dar o testemunho do seu trabalho, né? Se algum dia Deus usar você para curar alguém, não conta para ninguém não, né? Deixe que o testemunho seja dado por quem foi curado. Muitos estão iludidos com isso, achando que eles fazem, que eles têm, que eles é que produzem, né? Mas vamos lembrar, será que o burro que carregou Jesus em Jerusalém achou que o tapete vermelho, os ramos, os gritos, os aplausos eram para ele, né? Será que ele pensou até que enfim eu fui reconhecido nessa cidade, né? Mas há muitos líderes, eu falo isso com muito pesar, né? Porque muitos líderes de célula vem até nós dizendo, eu cansei, eu fiz tudo, eu abri minha casa, eu abri minha geladeira, eu visitei, eu ajudei financeiramente, eu cansei, ninguém me reconhece, ninguém nem me deu obrigado, né, pelo meu esforço, pelo meu trabalho. E, queridos, eu lamento muito, muito mesmo, né? Eu lamento muito que muitas vezes nós nos sintamos assim, né? Porque eu me incluo nisso, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim, mas Jesus não pensou nisso, né? Porque não é ninguém, a gente não fez nada. Tudo que fizemos e fazemos é Jesus quem faz por nós, né? Então, se eu estou triste porque não houve reconhecimento, porque não houve gratidão, né? Eu estou buscando para mim, né? E nós precisamos nos voltar para Jesus, amém? Nós precisamos, né? Mas muitos de nós, eu falo por mim, né? A gente gosta da casa cheia, a gente gosta da célula lotada, né? É difícil a gente até discipular um. Olha, você imagina isso? A gente prefere fazer uma célula que discipula todo mundo, ao invés de chamar essa pessoa que está ferida, rebelde ou cansada para estar a sós com você, para tomar um café, para comer com você na sua casa, né? Nós gostamos do microfone, né? Porque a gente acha que o microfone, ele discipula todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas Jesus gostava de poucas pessoas, né? Por isso que nós trabalhamos e procuramos trabalhar com as células, né? Jesus tem falado muito, a igreja não são tantas pessoas assim. A igreja é uma família, né? E não que Deus não queira uma família grande de famílias, mas eu e a sua responsabilidade é termos essa intimidade com esses poucos, é preocuparmos com esses poucos, é estarmos à mesa, é esse discipulado à mesa. Talvez esses escribas pensassem num salário, numa assessoria, ali no gabinete, né? Talvez isso, mas a primeira coisa que Jesus faz quando vê a multidão família é dizer para os discípulos, para aqueles íntimos, vamos, nós temos que alimentar a multidão. Mas os discípulos queriam dizer o quê? Vão embora, né? Vão embora porque senão vai escurecer. E Jesus mandou fazer o quê? Organiza a multidão. Organiza em grupos pequenos, né? E aí nós vamos alimentar todas elas. Agora imagine nesses tantos grupos que foram organizados naquele campo. Imagine quanta gente reclamando, imagina a aglomeração, né? E os 12 cestos saíram da mão dos discípulos. Talvez os discípulos pensassem que seriam ministros do rei, do palácio, mas Jesus estava dizendo, não, eu quero que vocês sejam servos, que vocês sirvam essas pessoas, que vocês alimentem, que vocês enxuguem a lágrima desses discípulos, que vocês tornem essas pessoas família, que vocês não as mandem embora, né? Chama esse discípulo rebelde, chama essa pessoa que está ferida para perto e alimenta ela e dá comida para ela, né? E aí nós lemos em Mateus 8, 21 e 22, o outro discípulo diz, Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus diz, siga-me, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos, né? Essa pessoa que Jesus conversa já não é um voluntário, né? Jesus chamou essa pessoa, ele disse, vem e segue-me. Mas ela disse, Senhor, espera um pouco, eu quero muito seguir o Senhor, mas deixa eu sepultar o meu pai que morreu ontem. Veja, queridos, olha que tremenda essa palavra, muitos não entendem, né? Olha, não é legítimo que alguém possa sepultar o próprio pai que morreu. Veja, não é obrigação do filho sepultar o próprio pai. Esse discípulo queria fazer algo correto, legítimo, enterrar o pai, que é uma obrigação dos filhos. Mas Jesus diz,
deixe os mortos enterrarem os mortos. Nossa, isso é muito forte. A ênfase não está na resposta que o discípulo deu para Jesus, mas no princípio. Seguir a Jesus é algo tão sério para o discípulo, para o filho, que até coisas tão importantes como enterrar o próprio pai devem estar em segundo plano. Uau! Uau, isso é muita feijoada. Talvez você não possa compartilhar essa palavra para alguém que ainda não nasceu de novo, porque isso é muito forte, é ou não? Ser discípulo de Jesus é algo tão sério, tão para valer, que até enterrar alguém precioso como o próprio pai deve ser colocado em segundo plano. Jesus diz, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, deixe as pessoas que não me conhecem ainda e por isso estão mortas, enterrarem os seus mortos literais. Deixe que as pessoas que ainda não nasceram de novo pelo meu poder e portanto estão mortas espiritualmente, enterrem seus mortos físicos. O Senhor está dizendo, não dê importância à opinião dos mortos, não viva segundo o padrão que os mortos acham serem importantes ou não. Eu estou dando a vocês outra escala de valores. Se você quer ser meu discípulo, tome a minha cruz e me siga. E não se importe com o que vão dizer de você. Não fique preocupado com a opinião dos outros. Se você quer seguir a Jesus, esqueçam o que os outros vão dizer de você. E alguns dirão, esse pastor é interesseiro, esse líder é muito, né? Outros vão dizer, ele só quer aparecer, né? Ele engana o povo, né? É verdade, muitas vezes nós nem podemos nos explicar, né? Não podemos. Então, por isso, não ande à mercê dos ventos, né? Dos comentários, das opiniões. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Deixem que eles se envolvam nas coisas deles. Quanto a você, siga a Jesus. Se você quer ser discípulo, entenda que são valores novos nesse reino, né? Nosso propósito é mostrar para você que o padrão do discipulado e a igreja é composta de discípulos e não membros, não somente voluntários. Membros qualquer clube tem, discípulos não. Não fomos chamados a sermos membros de uma associação, de uma instituição. Nós fomos chamados a seguir as pegadas do Senhor Jesus, né? E muitos vão julgar as suas intenções, mas não viva pela opinião dos outros. 2 queriam seguir Jesus. Um era voluntário, né? E somente voluntário. Quando eu faço isso é porque filhos são voluntários, discípulos são voluntários, mas um era só voluntário. Um voluntário religioso, interesseiro, interessado só no resultado, na fama, em ficar conhecido, em retorno financeiro, em ter a devolução das bênçãos, né? E nos privilégios que eles poderiam ter, né? Esses eram como os escribas e fariseus. E o Senhor disse para ele, não se iluda, eu não vou dar para você o que você está querendo. E o segundo não era voluntário. Talvez tenha sido alguém que foi chamado de fato por Jesus. Mas o Senhor disse para ele, você não precisa fazer isso. O primeiro subestimou o chamado, mas o segundo superestimou, aumentou o chamado. As duas maneiras são erradas. Então, não inferiorize o valor do seu chamado. Por outro lado, não aumente. Não coloque exigências que Jesus não coloca. Não coloque nas suas costas fardos que Jesus não colocou. Não aceite ninguém colocar. Não carregue nada que o Senhor não mandou carregar. Nem que os outros mandem. Nem que pastores possam mandar, né? Por outro lado, não fique abaixo do padrão. Não seja criterioso. Nós seguimos Jesus, somente a Ele nós vamos prestar contas, né? Então, nem o que desprezou, inferiorizou, e nem aquele que supervalorizou, né? Nós não somos nada, né? Nós somos apenas filhos, né? E discípulos de Jesus, né? Então, não ande nesse relacionamento de discipulado baseado na opinião das outras pessoas. Não faça isso, né? Não siga os mortos. Às vezes, dentro da própria família, nós temos os mortos e temos esses interesseiros. Não seja nem como um, nem como o outro, né? Não faça isso, né? Seja somente aquilo que Deus chamou você para ser, filho, né?
E filho permanece na casa, né? Filho valoriza a comunhão, né? Filho, mesmo entristecido e ferido, ora, né, pela sua família, né? Valoriza a sua posição. Amém, querido? Eu quero abençoar você. Talvez você tenha passado por períodos de desânimo, talvez você tenha passado por períodos de feridas, né? Sim, nós somos uma família e às vezes sem querer nós nos ferimos, né? Talvez você tenha passado, esteja passando por isso. E eu quero orar por você, orar por nós, para que o Senhor nos faça fazer, né? Nos faça responder àquilo que Ele tem nos falado. Ele é o Pai dessa grande família, né? E que o consolo do Espírito Santo venha ao seu coração. Amém? Esse é um parênteses, né? E que nós não tenhamos nem um perfil e nem o outro, né? Nem o perfil daquele que quer recompensa, daquele que é religioso, que quer fazer trocas com Deus, e nem o perfil desse, né, que quer viver com os mortos, né? Que valoriza a opinião dos mortos, né? Do que eles estão falando ou pensando, né? Não, mas que nós sejamos centrados somente na vontade do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus, feche os seus olhos. Pai, de todo o meu coração, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a nossa vida, né? E essa palavra tão profunda para nós, né? Às vezes nós achamos que coisas tão legítimas têm o poder de nos tirar, né, de algum momento do chamado que Deus tem feito às nossas vidas. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, traz o consolo, traz direção. Todos somos filhos de Deus, todos que já nasceram de novo, que já confessaram a Cristo, são filhos de Deus. E muitas vezes nós passamos por crises interiores, nós passamos por feridas, por processos dolorosos, e aqui está um modelo, né? Acabamos de ver um parênteses de um modelo, né? De que nem de uma maneira e nem da outra, né? Nós precisamos estar centrados em Ti, né? No seu chamado, na sua palavra e na sua vontade. Eu quero te pedir espírito de revelação e de sabedoria. Traz agora, Senhor, para as nossas vidas clareza dessa Tua palavra. Nós tão somente queremos ser filhos, queremos ser discípulos do Senhor. Eu oro agora ativando uma gota deste sangue, do sangue que verteu do coração de Jesus quando a lança perfurou o seu coração. O sangue que fala dessa compaixão, desse amor, desse louco amor. Senhor, que nós sejamos respingados por uma gota deste sangue e que toda a confusão do nosso coração, da nossa mente, possa ser desfeita e que haja clareza em respondermos ao Teu chamado. Nós oramos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana. A próxima semana tem mais. Eu te abençoo e te espero. Até já.